tema que eu preparei para a gente refletir nessa segunda-feira, 2 de fevereiro, início do mês, é um tema que ele contribui com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa carreira e aqui no negócio. Essa palavra para mim é uma palavra muito poderosa que guia decisões, que guia a evolução e o próximo nível. Essa palavra, em 2017, ela mexeu muito comigo quando um colega meu, uma pessoa que eu admiro muito, olhou na minha cara e me falou essa palavra. Essa palavra, ela se chama autorresponsabilidade, né? Que é o quanto eu estou responsável com os meus compromissos comigo mesmo, com a minha família, com a minha carreira, com o meu trabalho. Pensar a autorresponsabilidade é pensar que, independente de eu estar no caos, qual é a parte que me cabe? Independente das circunstâncias que eu estou vivendo, dos desafios que estão em torno do que eu estou me propondo a fazer, das dores que eu possa estar sentindo, de eu apontar um dedo para as circunstâncias, mas 3 para mim. Como eu lido com isso? Como eu melhoro isso? Como eu avanço em relação a isso? Como eu colaboro com isso? Essa palavra autorresponsabilidade é uma palavra que mexe muito em nos provocar a pensar também quais são as histórias, as justificativas, as bengalas, tudo que a gente coloca em torno para justificar aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente não faz. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu li um livro, não sei se vocês conhecem, pequenininho, do Paulo Vieira. Esse livro se chama Autorresponsabilidade. É a parte que me cabe para as coisas que eu quero fazer, independente daquilo que eu estou vivendo, né? E foi muito marcante para mim, porque era 21 de janeiro de 2017, eu fui para um evento em São Paulo, e eu participei de uma palestra que ele estava conduzindo. Eu e o Paulo, lá em 2006, fizemos um treinamento juntos. E quando acabou a palestra, porque era um ponto de inflexão na carreira, eu sabia que eu precisava fazer coisas para mudar, para me desenvolver, para buscar um outro nível na carreira, para construir a autoridade que eu queria construir na minha área de atuação. Eu estava lá sentada no público, na plateia, assim, e eu estava num espaço que eu tinha acesso ali aos palestrantes, e aí eu fui fazer uma foto com o Paulo. Eu fui no canto e disse: Paulo, gostaria de registrar esse momento, acho que tu não vai te lembrar, mas lá na largada das nossas carreiras, a gente fez um projeto juntos, e que feliz, né, te ver aqui com esse palco, com esse público, os teus livros, li o livro de autorresponsabilidade, e que bacana. Ele falou: leu o livro de autorresponsabilidade? Eu falei: li. Então, tem uma frase lá do livro que diz o seguinte, é muito forte isso: fica tranquilo que tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Essa frase é muito forte, porque se a gente for olhar por todos os vieses, tem coisas que às vezes acontecem, né, que é impossível acreditar que a pessoa merece estar passando por aquilo, mas não é por esse viés. O viés é o que ficou na minha cabeça e naquela provocação é: por que tu não tá nesse palco também? Por que tu não construiu o que tinha que construir nesse período? Por que ao invés de estar aqui batendo uma foto comigo, tu não estava aqui palestrando também nesse evento? O que eu fiz que tu não fez? Foram as minhas reflexões baseadas na provocação dele. Tu leu meu livro? Autorresponsabilidade. A gente só colhe mais aquilo que a gente faz. Aquilo me incomodou tanto, mas também não me travou, porque eu naquele momento pensei assim: bom, modele os melhores, ande com os melhores, assuma as tuas fraquezas. Se isso não aconteceu pra ti, o que tu não fez? Onde tu não tava? O que tu não te doou? O que tu não aprendeu? O que ele pegou a visão que tu não pegou?
O que tu pode fazer que ele já fez? O que tu pode modelar onde ele estava? O que ele fez? Como ele conduziu? Né? Então, isso foi um marco muito forte para mim. E se eu paro para refletir em todas as etapas da minha vida, seja lá na minha família, lá em Nova Roma, na minha carreira, quando eu fui estudar em Caxias, quando eu decidi que eu queria fazer alguns movimentos, todos eles, essa palavra veio para a mesa. Não importa o que está acontecendo no meu ambiente, não importa o que pensam, o que dizem, o que falam, ressignifica um para o outro, 3 para ti, o que eu faço com isso, como eu transformo isso, como eu aprendo com isso, como eu desenvolvo isso, o que eu posso fazer de diferente com isso, autorresponsabilidade, qual é a parte que me cabe, independente do cenário que eu estou inserido, né? Para evitar, sempre foi assim, não me disseram como tinha que ser feito, não tive as mesmas oportunidades, então só fazendo uma reflexão em relação ao conceito de autorresponsabilidade. Então eu trouxe esse conceito hoje e início do mês também, para a gente pensar qual é a parte que me cabe, que parte que eu tenho que resolver, o que está na minha mão, e não é só aqui no negócio, essas reflexões são para a vida. O que eu estou me propondo a fazer, o que eu fiz que deu certo, o que eu poderia ter feito melhor e o que eu aprendo com o que eu não fiz. Isso é autorresponsabilidade. Então é essa a reflexão que eu quero propor para a gente hoje. Foi assim que eu olhei para o mês de janeiro, foi assim que eu olhei para as coisas que, bom, dá para evoluir, dá para melhorar, lá na minha casa, com a minha família, com a minha carreira e aqui no negócio com cada um de vocês. No último a gente falava sobre as nossas encomendas, então nas nossas encomendas, o quanto eu estou responsável com aquilo que precisa ser feito, independente dos desafios que eu vou encontrar, com as pessoas, com o mercado, com a economia, nas minhas relações, qual é a parte que me cabe. Sempre 3 para mim e 1 para o outro, seja o movimento que você quer ver acontecendo. Então a minha reflexão de hoje é, de 0 a 10, pense aí o quanto eu estou autorresponsável para ver a transformação que eu quero que aconteça comigo e com aquilo que eu estou envolvido. Então essa é a minha reflexão do dia.